ligados ao mundo sombrio, eles acham que não tem mais jeito. E tem jeito, existe. né? Ah, eu fui longe demais, não sei como voltar. Uhum. Sabe. Se Sabe, quiser, sabe. sabe. Se quiser, sabe, né? Então, assim, muito, muito lindo isso da gente poder entender que através de nós e desse mergulho caímos, né? Os exilados de Capela, caímos. Era isso que eu ia dizer. Quando se fala dos anjos caídos, a gente se lembra logo dos exilados de Capela. Exatamente. Porque aí pode ser uma metáfora. Sim, é uma metáfora. E é uma metáfora. Que é de um né? texto mediúnico, né? Também. Ele traz a mesma fonte. É isso mesmo. Para poder, eu gosto de pegar assim as falas, né? Para não perder essa energia que está aqui dentro. Eu sempre repito uma fala de Caio Fábio, que é ele é um líder religioso, ele é um religioso que ele não sou mais protestante, ele era da igreja presbiteriana, né? Aí um ouvinte disse assim, mandou uma mensagem que ele está sendo entrevistado e disse assim, eu estou como foi que era? Toda vez eu esqueço a maneira como ele disse, mas ele disse assim, eu estou viciado, pronto, eu estou viciada em Deus e viciada em igreja. Aí ele chegou e disse assim, viciada em Deus? Eu vou discordar de você, minha cara ouvinte, porque Deus a gente não tem um vício. A gente tem Deus quando a gente está respirando Deus. Você tem vício de oxigênio, por exemplo? Não, mas você está respirando. Você começa a fazer um ato de uma forma natural. Quando a gente fala dessas renúncias, se não for no processo educacional, é o que ele está trazendo, aí é com dor, é com mentiras, por exemplo, medo. Né? Com medos. Porque você diz assim, eu ainda como muito doce. Mas eu preciso dizer para a Brandina que eu não como doce. Brandina, você precisa saber, eu estou... Hoje, já tenho 6 meses que não como doce, e na verdade você chegou ali na hora da coisa para você mesmo e brucutu comeu. Quando a gente está respirando sair dos vícios, a gente não mente mais para a gente. E a coisa acontece de uma forma natural. Ou seja, quando a coisa ocorre no processo através dessa educação, autoeducação, por isso que você bate toda hora, Brandina, ela é natural e eu não preciso de vigias. Eu não preciso de referência para que Carol me diga, agora estou vendo que você... Não, eu estou porque eu estou. É como se eu estou respirando. É como eu estou vendo. É como eu estou ouvindo. Você para. Carol, você está enxergando? Está me enxergando? Tom Salles, você está lembrado que você estava olhando para mim? Não, é uma coisa tão natural você ouvir falar. Ou seja, o processo das renúncias, eles vão acontecer com esse esforço que você traz. E aí eu tenho que citar o Livro dos Espíritos. Quando você fala desses que ainda não conseguem, não têm ouvidos de ouvir e olhos de ver, e nós temos o que você chama, Carol, de uma responsabilidade maior, porque o conhecimento traz a responsabilidade. O Livro dos Espíritos pergunta sobre essa cadeia evolucional dos espíritos, como é que ocorre? E Kardec responde, eu trago aqui em verso. Os espíritos evoluem sempre, passam de uma ordem inferior para outra superior, mais elevada sem mal, até a perfeição de verdade. Então, se os espíritos evoluem sempre, eu sou um espírito, eu estou agora, nesse exato momento, evoluindo e permitindo nesse contato que a gente iniciou, desse mundo terra, desses 5 que são agora, através da informação que é minha agora, com essa responsabilidade que você trouxe, eu passo agora a contagiar, contaminar, instruir o outro, esse que tem pouca luz e que está num processo de desistência por conta dessa falta de luz. Nós temos um pouco dessa luz através dos conhecimentos espiritualistas
E eu agora tenho uma obrigação na obra do Cristo de repartir, de construir a terra em mim e no outro. Olha que coisa. E aí, esse que está agora aqui, nesse processo invisível da coisa, ouve, Brandina. Ouve e diz assim: Carol, você me deu uma luz. O do livro. Sim. O do livro. Sim. Você foi luz para ele. Sim. Então o processo é lento. E até para a gente falar da mediunidade, viu, Chico? O que é que diz, Carol, você se ligar bastante? O exercício da mediunidade, que é uma forma de luz para si e para todos, poupa-nos às vezes, isso é um comentário de espírito que já chegou nessa hierarquia, poupa-nos uma encarnação. Observe o que é você poupar, Brandina. Pense aí. Brandina, o papel que você desempenhou enquanto médium, você conquistou menos uma encarnação. Uma encarnação sem as dores, uma encarnação sem as raivas, sem as necessidades de renúncias a facão, etc, etc. Mais leves, né? Mais leve. Então, é por isso que eu puxei já a mediunidade. Mas eu não quero perder sua fala, não, que você voe e eu não quero perder sua inspiração, não, tá? Ah, não, eu já ia falar de aí pra cá, falou de mediunidade, já foi para o outro lado. Né? O que me veio assim é muito interessante, porque quanto mais a lim para o nosso canal, né, a gente está mais susceptível a poder receber as influências dos seres que trabalham em nossa função, né? Que estão na nossa seara. Então, isso também é uma coisa interessante. E existem vários tipos de mediunidade, né? Acho que vocês vão falar muito melhor do que eu sobre isso, porque são mais estudiosos disso do que eu vou falar do meu entendimento aqui, né? É muito claro. Eu frequentei a doutrina espírita durante muito tempo e ultimamente eu me intitulo muito espiritualista, assim, eu transito em todo lugar, né? Isso. Mas eu falo assim, eu não sou ligada a nenhum dogma, né? Eu tenho, se eu tiver vontade de ir na missa, eu vou. Se eu tiver vontade de ir no culto evangélico, eu vou. No candomblé, eu vou. Eu transito nesses lugares de uma forma muito, muito amorosa, né? Comigo e com aqueles que eu convivo, porque são vários. Um é uma coisa, o outro é outro, e são meus amigos. Chico Xavier disse que as religiões são vibrações. Exatamente. Então, eu vejo assim, o cuidado dos espíritos conosco e os diversos tipos de mediunidade. Então, na hora que eu recebi isso aqui, para falar com o meu amigo, eu estava em processo mediúnico. Eu não tenho dúvida disso. O canal, aí se você está atento com seus pensamentos, se você está respirando esse lugar mais amoroso com você inicialmente e com o outro. Como esses seres nos ajudam. Falando, nossa, essa menina hoje, né, respeitando o livre-arbítrio. Porque era isso que eu ia falar na hora que eu estava ouvindo falar assim. A gente pode ajudar o outro desde que ele queira. Queira, perfeito. Deus é energia imediata, só esperando contato. Todos esses seres. Não é uma coisa imposta. Até a obsessão precisa que você abra a porta. Então, o respeito também, porque às vezes a gente quer salvar, né? Eu mesmo sou uma salvadora de galocha. Carol, eu não posso deixar, inclusive, Carol, se eu tento, entre aspas, doutrinar alguém que não quer, é uma obsessão. Não, exato, é uma obsessão. E assim, quando eu falo salvadora, eu fico querendo que as pessoas sintam o que eu estou sentindo. Já foi muito mais difícil isso, porque eu ficava indignada quando a pessoa não queria, principalmente familiar, né? Quando são nossos familiares, a gente quer porque quer salvar eles e tal. Eles não querem, eles não estão prontos. Se o mundo espiritual respeita isso, por que eu vou desrespeitar isso? É lei, né? A lei de dar e receber, a lei de que todos pertencem, que cada um tem Deus. Há um Deus amoroso que cuida deles, que cuida de mim, que respeita. Olha, né? Como tudo fecha, né? Corretamente, certo, ela trouxe a leitura renúncia. O obsidiado, para ele se libertar, tem que ser através da renúncia. Não tem outro caminho. Não tem. Porque a mente dele, ele está ligado a determinadas atitudes indevidas do passado e vivendo no presente. Para poder esse nosso irmão se afastar e se educar,
tem que ser através dele. E outra, o obsidiado é o culpado, é o algoz, é ele. É o algoz. É ele, né? Então, é através dele, da renúncia dele, que o outro vai ver, né? E também ele vai mudar as atitudes. Então, quem abre o plug é o obsidiado, não é? Então, é como você diz, a pessoa vai doutrinar, se ele não quer. Então, a transformação dele é que vai ajudar. Sim. Né? E se ele não se renunciar, a situação pode agravar. Né? Mas é ele que está com as cartas na mão. Interessante, falando de mediunidade também, eu imagino, se vocês me corrijam se tá, eu tive uma visualização aqui de como deve ser, né? A mesa mediúnica mesmo, só aparece na mesa mediúnica quem já está atraído por aquilo. No meu entendimento, não vai chegar numa mesa mediúnica um ser que, de alguma forma, não tem uma coisinha ali para receber uma ajuda. Na reunião séria, né, ele já vem como se fosse uma seleção. Sim. Ele já vinha orientado. Tanto é que existe, dentro da reunião mediúnica, né, uma proteção. Existe a proteção. Então, aquele espírito que muitas vezes a gente observa, os mentores já conversou com ele, já orientou ele. Então, quando ele comunica através do médium, ele sabe realmente o que deve se fazer, porque ali existe uma ordem. E ali, claro, que ele sabe que é pela libertação dele. Quando ele é muito rebelde, entendeu? A coisa não é tão fácil assim. Mas de alguma forma, se ele chegou até lá... Mas chegou até lá, né? E teve uma brecha, no meu entendimento. Teve uma brecha. É isso mesmo. E outra coisa, né? O médium, ele que tem uma vida correta, uma vida equilibrada, uma vida moral, quando ele está trabalhando, na hora que vem os perispíritos, que tem um choque anímico, que aproxima um do outro, a vivência de Jesus do médium dá uma ducha nele. Ah, sim, sim. Às vezes até anestesia ele, acalma, né? Isso aí, eu xingo, eu dou murro, e aqui eu estou assim dessa maneira, quer dizer, as vibrações amorosas neutralizam ele. E aí começa o processo de dialogar, de doutrinar, porque ele está tão materializado às vezes, que ele não tem condições de ouvir os espíritos. Porque tem espírito aí, como Brandina falou, que ainda não acordou, que está cochilando. Ele está vivendo aí no meio de nós como se estivesse vivo. E quando os espíritos vêm que falam com ele, ele não ouve. Então, o médium faz essa caridade. Eu vou dizer, quando o espírito renitente se comunica com o médium e que o dialogador vai lá dar os ensinamentos de Jesus, né? Essa paz que nós estamos vivendo ali, e que ele muitas vezes chega ao arrependimento, ou ele sai com reflexão, o médium dá graças a Deus que trabalhou na obra de Jesus. Diz assim, obrigado, Senhor, que esse irmão veio aqui e recebeu um alívio, né? E assim o trabalho vai. E você falou uma coisa interessante, que a gente estava até discutindo num estudo sobre mediunidade. Rapidinho, viu, Carol? Às vezes, você chega na reunião mediúnica com um espírito que não tem nenhum vínculo com nenhum, ele não sabe nada de evangelho, não sabe, mas é um espírito que está lá nessa vivência, ele está psiquicamente, ele está num outro extremo. E aí, às vezes, o dialogador, as pessoas querem impor, não, mas você tem que ler o Evangelho de Jesus e você tem... Não vai funcionar. Sim. Não vai funcionar. Você, essa condição moral do médium e do dialogador vão influenciar, sim, no equilíbrio do indivíduo. Agora ele vai ter que ter consciência. Exato. Primeiro, para ele conversar com o espírito, não é ele que vai conversar, é ele deixar o espírito chegar conversar a mensagem. para ele saber com quem ele vai estar conversando, qual né?
eu não vou chegar falando, Impor. você vai, vamos rezar o Pai Nosso. Você não sabe se ele nunca nem. Nem conhece. Primeiro, você é Sabe do que se ouvinte. trata, né? Você é ouvinte. Aí, naquele ouvir, aí você vai Você utiliza o que ele traz de bagagem para você. para você ver onde é que você vai poder. Eu vou trazer para o espaço, isso aqui, Chico, eu vou trazer para o espaço terapêutico, para a psicologia. Eu vou chegar, derramar um conteúdo psicológico de uma determinada abordagem na pessoa, sem a pessoa trazer a demanda? Não, eu tô com um transtorno aqui, estou me sentindo isso, e você, não, deixa trazer o que é que você tem, qual é a sua demanda, meu irmão? Se chega para você, Brandina, às vezes na reunião mediúnica, ou Carol, um indivíduo que na encarnação dele foi um agnóstico, foi um ateu, eu vou falar do Pai Nosso? Eu vou falar, não, traga a sua demanda, meu irmão, venha, que a gente está aqui para lhe ajudar. E é a partir daí. Na maioria das vezes, né, Chico? Eles não têm consciência. Exato. Na maioria. Tanto é que está ali, né, Brandina? Era isso que eu ia falar. Porque o jogador, né, como você atentou, né, que vai ouvir, muitos dele não sabem que já morreu, que já desencarnou, Perfeito. que pensa que está vivo. É. E lá é ele que vai ter o esclarecimento que ele não pertence mais a esse mundo, que ele está em outra dimensão. Né? E isso aí, o trabalho da doutrina espírita vai auxiliar muito ele despertar que ele está no mundo espiritual, né? Porque ele ainda está muitas vezes apegado às coisas, está até dentro de casa, fazendo como aquela história, né? Que a mulher, ela desencarnou, mas ela não perdia a varanda dela se balançando, mas só que ela não estava viva, ela estava desencarnada. Esses somos consciência, né? Nós estamos num corpo, mas nós somos uma consciência. E uma coisa que eu queria dizer, assim, nesse material do Petro, que tem hora que eles falam de mediunidade, e eles falam que, assim, existem escolas no mundo espiritual, eu imagino que isso também deve ter na doutrina espírita, né? Falando, para que eles aprendam a nossa linguagem, para conseguir falar conosco. Exato. Né? Muitas vezes nós não entendemos, talvez, a linguagem, mas eles trabalham para falar a nossa linguagem. E aí eu vou falar uma coisa muito interessante, porque como eu transito assim um pouco nessas religiões, nessas doutrinas mais espiritualistas, existem vários níveis de espíritos que falam várias línguas diferentes. Eu acho aquilo lindo. Assim, tem essa coisa do kardecista, tem a coisa do bandista, do pessoal do candomblé, dos mais holísticos, dos ascensionados, enfim. Cada um usa uma linguagem para uma faixa determinada. E é muito interessante porque a gente, em alguns livros e em alguns materiais um pouco mais holísticos, eles trazem o trabalho em parceria dos espíritos. Porque uns vão estar em uma faixa onde outros não vão. E aí eu vou trazer o exemplo de Maria. Nesse livro, existe um momento em que ela vai fazer um socorro. Ela não pode ir assim, né? Ela não pode, mas ela fica agoniada. Você não pode ir, Maria, quem acompanha ela. Aí, por quê? Porque ela pode, de alguma forma, né? Aí ela pede ajuda para que ela possa chegar àquele ser sem machucar ele. Por conta da vibração dela, que é tão alta. Aí ela pede, Senhor, que eu possa chegar próximo desse irmão, desse filho amado, e possa ajudá-lo sem que eu o machuque ou cause dor, por conta da frequência energética. Aí eu acho interessante isso, de que a gente tem vários tipos de mediunidade, seres de vários... Seres, por exemplo, que ainda acham que estão encarnados, que não vão entrar num movimento assim, mas que outros seres de trabalhos espirituais, que já adiantados, claro, né, vão conseguir comunicar com ele de uma forma para fazer a ponte. E eu acho isso, esse trabalho do mundo espiritual, assim, lindo, lindo, lindo. A gente não está sozinho, a gente está aqui. Entre nós mesmos existe parceria, no mundo espiritual existe parceria. E a nossa responsabilidade de trabalhar, a nossa simplicidade. Eu até anotei aqui, porque como essa noite você falou para mim, a gente vai falar de mediunidade de Maria, né? Simplicidade para que a gente possa fazer qualquer coisa. E essa simplicidade Nossa Senhora traz muito, né? Carol, o que você Na trouxe simplicidade a gente renuncia. Isso. Na simplicidade a gente consegue ouvir os nossos irmãos, né? É um exercício
Carol, o que você trouxe aí foi importantíssimo. Por que eu faço questão de reforçar? Como a gente tem o nosso guia espiritual, o que é o guia espiritual? É um espírito mais elevado, muito mais elevado que a gente, que já passou pelas intempéries, pelas dificuldades, pelas lutas, que já esteve fora da luz. O fato de esse espírito, né, perdão da redundância, estar no mundo espiritual, né, termina sendo o próprio mundo, não tira dele a necessidade de auxílio. Como você auxilia, né, ao seu filho ali quando quebrou, né? Você passou a informação. Os espíritos, eles estão sempre nos influenciando, nos auxiliando nas nossas tomadas de decisão, sem cessearmos o livre-arbítrio. Perfeito. Quando você fala ali de Maria, para esses irmãos que ainda não têm conhecimento, todos que estão ali necessitam agora, já que ela não pode ir diretamente, às vezes é um espírito, os espíritos que têm a responsabilidade da continuidade do trabalho do Cristo em outras vibrações. Celina. Exatamente. Celina. E, Né, Chico? Celina, que é assistente de Maria de Nazaré. Olha essa aí. Celina que vai a esses lugares para dar assistência, né, Chico? Com Fala aí, certeza, Chico. Você vê que ela mesmo, Eurípides Bassanufo mesmo, Sim. não é que quando ele era para abrir Bezerra um de novo Menezes colégio, também, né, Chico? Bezerra, ele recebeu a mensagem dela, é a mensageira de Maria. Mensageira de De Maria. Maria. Inclusive, no mundo espiritual, quando Chico Xavier desencarnou, que estavam todos os espíritos ali, André Luiz, todos eles ali, Celina estava lá presente. E Celina também, através de Bezerra de Menezes. E ela nos auxilia e nos ajuda. Ela tem o poder de amor dela é grande. E o poder de Maria na Terra, principalmente aos necessitados, os suicidas, os réprobos, aqueles que vivem além da sociedade, na marginalidade, ela derrama muito amor a essas pessoas. E a gente que gosta, né, de vibrar para os irmãos necessitados, ela é o caminho, né? É a mãe de Jesus, né? Então o amor dela é imenso, uma dimensão imensa mesmo. E eu passo a palavra para você, cara. Eu trouxe um pequeno trecho do livro que eu queria trazer, já que a gente entrou. E aí uma coisa puxa a outra. Carol, Maria, né? quando eu falei a você que a gente é mediunidade, né, a renúncia e Maria, não tem como a gente estar falando desses assuntos sem eles estarem se falando e se comunicando ao mesmo tempo. Pode trazer. Eu trouxe uma passagem em que ela vem à cidade de Nazaré visitar, né? Ela vem em espírito ainda, adentrar o lar que ela vai encarnar, enfim. Aí ela diz assim, Deus de eterna solicitude, eis-me que me entrego aos compromissos firmados com todo o meu sentimento de obediência para convosco. Naquilo que desejais de mim, eu quero que se cumpra a vossa vontade e não os meus anseios. Para mim, constitui grande honra fazer parte da caravana da fraternidade que deverá descer à terra, para que o céu se faça nos corações dos homens. Eu me arrepio toda. Posso ler 10 vezes isso. O meu ardente desejo era receber o brilho do grande mestre das estrelas. Há muito que alimento esse anseio divino no peito, aspiro a ele e me foi dada a oportunidade de não somente vê-lo, mas conviver com ele nas linhas educativas por vós estabelecidas no roteiro do mundo. Para mim, isso constitui acontecimento acima da misericórdia. Tipo assim, ela ansiava como um celirial estar em contato com o Cristo Jesus, mas ela não imaginou que ela fosse ser escolhida para descer e trabalhar na educação do Cristo, né? Isso é amor, a me visitar o coração e transbordar o meu ser numa esperança que se renova e me liberta. Estou sendo amparada por 3 de vossos mais elevados agentes e sei que não mereço, mas me silencio diante deles
para ouvir a vossa vontade que se serve desses luminares como canais que me educam, me instruem e me preparam para o aprendizado do amor. Se o mundo, meu Senhor, espera com ansiedade a chegada do Messias como rei, como libertador das criaturas, eu compartilho dessa esperança. E só tenho a agradecer pelo exemplo que devo dar de coragem, de paciência, de trabalho e amor em todas as circunstâncias que porventura surgirem. Tenho a maior alegria em ser a vossa serva, das mais humildes entre elas. Se por acaso eu tenha algo a mais que as minhas irmãs na terra, eu vos peço, Senhor, apagai-me. Ao juntar-me a elas, que eu seja uma simples mulher, que nunca fugirá ao dever. Sei e sinto que eu estou diante de uma batalha em que os adversários são vorazes, onde se gera o orgulho, o egoísmo domina, onde se alastra o ódio e cresce a perseguição. Entretanto, em vosso nome, eu desejo entrar na guerra com a bandeira da paz. Peço-vos, Senhor, para que essas duas criaturas que me abrem a porta, que são os pais, né, dela, harmonia nos seus corações e firmeza em seus ideais. E ao encontrar o Messias, que as minhas emoções não perturbem o meu compromisso. Sinto que eu vou ser uma mãe feliz para toda a felicidade. Sinto que eu vou ser uma mãe feliz para a felicidade das outras mães. E a gente está no mês das mães, amanhã é o dia das mães, né? Então, uma oração de quê? De renúncia. Renúncia, quer dizer, ela tinha que renunciar aquilo que ela estava do mais alto para descer, para viver no conviver E ser o de educador. nós. A educadora. Como educadora do mestre e nossa educadora. E eu acho que Maria cumpriu quando ela diz aqui que ela não quer, se por acaso ela tiver alguma coisa a mais que as irmãs na terra, porque foi assim a passagem de Maria na terra. A gente vê no Evangelho, na Bíblia, muito pouco de Maria. São poucas passagens, todas elas muito ligadas a Jesus, mas sem muito. E se a gente assiste aquele The Chosen, que representa a história, né? Ela tá o tempo inteiro ali, né? No papel dela, sem grandes alardes, exaltações, né? E tal. E aí a gente vê, né? Depois de um tempo, principalmente através da Igreja Católica, essa vinda das aparições de Maria, mediunicamente, eu quero dizer, mediunicamente, trazendo essa força, trazendo esse exemplo de amor. E não está aqui, eu não vou me lembrar, mas eu procurei assim rapidinho, porque esse aqui não é o meu livro, eu emprestei para minha mãe o meu. Esse é o da Casa de Maria, que a Heloísa me deu de presente na inauguração. A Heloísa é uma amiga querida, né, espírita também, deu de presente para a Casa de Maria. O meu tá todo marcadinho, que tem... Mas não é Heloísa Bacelar, não. É... Ave Maria, demais. Heloísa Bacelar, ela mesma, foi ela mesma aqui, ó, anotada aqui embaixo, ó, eterna amiga Heloísa. Depois você, não, com 10 de modéstia, maio você de pergunta assim... 2024, ó, 10 de maio, fazendo um ano. Você pergunta hoje. ela assim, você conhece Sara? Você pergunta assim. Eu vou perguntar. Já concluiu? Concluiu, mãe? Só pra Pode falar. Não, pra gente só concluir, concluir não, né? Falando de Maria, a gente não pode esquecer na boda de Caná, né? Quando Maria ela vai pedir a Jesus para transformar água em vinho. E para a alegria dos amigos, né? Que ela diz, né? Aos apóstolos. É o único mandamento de Maria. É o único mandamento. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, esse é um mandamento que a gente deve guardar no nosso coração. Que foi o único mandamento que Maria de Nazaré, a nossa mãe, a nossa querida mãe, ela deixou como legado para as nossas vidas. Fazei tudo o que ele vos disser. Então, para que a gente faça tudo isso, a gente tem que estar como em sintonia com os ensinamentos de Maria e do Mestre. Lembrando sempre, né, desse mandamento único dela, para que a gente faça tudo o que ele vos disser. E a gente precisa estar em que? Sintonia para saber o que é que Jesus quer de mim. Senhor, o que queres que eu faça? Então,
Que Maria nos abençoe. Amém. Eu ia trazer uma passagem, mas realmente eu não me passei aqui, não lembro. Eu vou falar um negócio que isso é meu, meu filho, né? Não ouvi ninguém falar, não. Porque Maria Aparecida é Maria de Nazaré. Todas são Maria. Todas são Maria. E eu sempre digo, a padroeira do Brasil é Maria, Maria de Nazaré. Porque fala Nossa Senhora Aparecida, porque tem como ela apareceu como Fátima, não é? E outros que ela apareceu, mas sabemos que é ela. Né? Sim, então, sim. isso é muito gratificante. Muito. Muito. A nível espiritual, nós temos o guia Ismael. E a nível encarnado, nós temos Maria Santíssima. Sim. Diz eu, porque ninguém fala, mas eu falo. Eu ia falar, veio um pouquinho aqui, eu não vou lembrar aqui onde é que tá, mas é dessa coisa da permanência dela, era isso que eu ia falar, das diversas aparições e a permanência dela. Em algum momento, desses combinados que ela faz de aceitar a proposta de estar na Terra, aí ela diz assim, eu ficarei aqui até que o último filho possa voltar para casa. Então, ela realmente ela é a grande mãe, é o arquétipo da grande mãe, amorosa, corajosa. E assim, eu tive em um determinado momento com uma amiga um certo embate sobre a submissão de Maria. Porque houve muito essa coisa de que as igrejas tornaram Maria a grande mãe para manipular as mulheres. Para que as mulheres pudessem ser submissas. Só que ela não estava entendendo o que não é isso. A submissão de Maria não tem nada a ver com a submissão ao masculino. Nada a ver a submissão a nada. Porque a submissão dela é a Deus. A renúncia. É a renúncia. Você vê que não tem história dela com José de... Claro, no livro tem um momento difícil que José, imagine, você está aqui, Salles, e de repente eu falo, olha, você vai receber uma esposa que já está grávida de outra pessoa, entre assim... Precisou o anjo entrar em contato com José, falar com ele. E isso é tão lindo nos livros espíritas, assim. Nesse livro tem muito isso. Os espíritos chegam e trabalham na vibração do pensamento daquelas pessoas que estão ali para que elas possam se abrir para o conhecimento, para a palavra, para que possa ser feito o trabalho, né? Então, imagine, para José não deve ter sido muito fácil, né? Mas estava na programação dele, mas ele é humano. Até Jesus teve uma hora que ele disse a Maria, né? Eu sou humano, eu estou humano também, Jesus diz, né? Então, teve também uma situação aqui muito interessante no livro. Mas, o que eu queria só retratar é assim, de que Maria, ela é submissa a Deus, ao desejo de trazer o Cristo aqui. Se a gente entendesse essa submissão, a gente não entraria em nenhum outro tipo de submissão para ser a santa que aceita tudo, que não é isso. Ela não aceitou sofrimento, ela não teve abuso, ela não teve nada disso, Maria. É isso que eu ia dizer. Porque ela, quando estava aqui na Terra, ela superou várias dificuldades. Sim. Entendeu? E coisas que vinham para constranger ela. E ela venceu todas. Sim. E principalmente, né, nessa situação de teu filho Jesus. Ela teve também as acusações que o pessoal fazia. E ela, resignadamente e firme, ela superou e depois fez um grande trabalho, né, com os povos. Quer dizer, e a gente sabe que naquele período as pessoas eram arrogantemente pior do que é a mesma coisa quase. Não é a mesma coisa, Chico. Mudou. Só mudou os tempos. Só mudou os tempos. Agora me lembrei de Amélia Rodrigues. Sim, é a mesma coisa. É a mesma coisa. A mesma discriminação, tudo a mesma coisa. Agora, também, eu queria falar um pouco só sobre a mediunidade. Porque nós falamos muito aqui sobre o fenômeno e sobre obsessão. Nós falamos dessas coisas. É bom também saber do princípio que nós todos somos médios, nós somos interdimensional e é importante saber que morrer não se acaba e que nós somos espíritos encarnados, que na doutrina diz que nós somos alma e quando desencarna viramos espírito. Nós somos espíritos, nós somos espíritos em evolução. Nós somos centelha de luz, luz divina condensada, como diz André Luiz. E todos nós somos médiuns, todos nós. Só que só falamos, não é, que ostensivamente
médio aquele que se comunica. Mas todo mundo... A gente vê... me esqueci o nome. Almir Sater fazer uma música e dizer assim, não, essa música aqui veio pronta de lá. É aquela que fala... você que fala... ele diz, né? Eu li também, não me lembro agora. Outro também que fez uma composição, diz, isso aqui foi uma inspiração, veio pronta. Então, a mediunidade está em todos nós. Os insights, as inspirações, está em todos os lugares. Né? Aquela coisa rápida que chega assim e traz uma solução e a gente não sabe como foi, de onde veio isso. Muitas vezes é uma inspiração. Então todos nós somos mediunidade intuitiva. Intuitiva. Então todos nós somos médios. E daí vai se desenvolvendo, porque é um campo muito grande e precisa noites e mais noites para se falar. Precisa inclusive de renúncias. De renúncia também. Muito bom, gente. Eu queria aqui, até para poder a gente fechar com o Carol. Carol, eu queria que você falasse um pouquinho. A gente vai fechar com você, Chico, porque a gente pensou numa dinâmica diferente, mas a gente não pode perder essa fala de Carol aqui. Carol, em termos de renúncia mesmo, que foi a abertura de Brandina, aquele espaço maravilhoso seu. Quando eu vejo azul, é a minha cor preferida. Toda vez que eu vejo azul, eu passo ali, eu lembro daquele espaço seu. Eu queria que você falasse um pouco das renúncias para você construir aquele espaço. Sim. A Casa de Maria, já que a gente está falando desse espírito tão iluminado. Se você seguir, Brandina, essa rua aqui, ó, da rádio, passa pela Silva Rocha, vai direto na Joel de Carvalho, passa pelo Badutião, só bate lá. Vai bater lá. Não tem outro lugar. Seguir na rua do Joel de Carvalho ali, toda no final. A Casa de Maria, antes, o espaço físico era o espaço Zen, que tinha essa proposta de meditação, de autoconhecimento, de terapias alternativas, né? Era uma parceria inicialmente começou eu, Mari Ângela Magione, que é uma psicóloga, né, da nossa cidade, uma amiga querida também. Grande abraço, Magione. Daiane e Thaís, que eram duas artesãs, né, e design e tal. E aí nasceu, a gente foi durante um período, depois seguimos eu e Mari, ficamos 7 anos ali, e aí chegou uma hora que eu falei que eu ia diminuir o trabalho. Olha as renúncias, viu, Brandini? Eu falei, não, vou renunciar, eu quero coisa mais grande, assim, para ter muita responsabilidade. Vou para uma salinha, conversei com o Moraes, ia para uma salinha lá do espaço novo dele e tal, né, do nosso amigo Moraes, lá do nosso condomínio. De repente eu vou para um evento em Salvador que fala sobre as deusas, as mulheres, o feminino. E tá eu lá toda fazendo as vivências, meditação, entrando em concentração. Aí eu ouço uma voz que provavelmente agora, Chico, fica claro afirmar que mediúnica. Tá vendo? Uma voz do anjo que todos nós falou no meu ouvido, um anjo me sussurrou no meu ouvido. E ele falou, você vai abrir a Casa de Maria. Eu já vinha fazendo uns trabalhos com Simplesmente Maria, que é uma história que nasceu de um retiro com uma amiga em São Paulo, que já esteve aqui na rádio, falando de constelação, Sabrina. Sim, Sabrina. Começou esse movimento, né, do Pelo Amor de Maria, mas eram Marias. Eu me lembro dessa live. Isso, quando ela me convidou, eu falei assim, eu topo falar, agora eu quero falar, ela ia falar de Maria Madalena, ela estava ligada nas Marias com Maria Madalena. Você me permite trazer o arquétipo da grande mãe de Maria de Nazaré? Ela, vai compor, vai ficar ótimo. A gente veio aqui na rádio falar sobre isso. E aí, no segundo retiro, ela não conseguiu vir para Bahia, perdeu o voo. Eu tive que conduzir sozinha. E depois dali, a gente entrou meio que numa conversa assim do que era essa submissão de Maria. Foi até uma das pessoas que me questionou isso. E também ficou difícil dela vir. Eu falei assim, eu vou tocar esse negócio. Mas não podia ser Pelo Amor de Maria. Aí já estava começando a história de Maria. Aí veio Simplesmente Maria de uma meditação. Eu falei, Senhor, se eu tiver que continuar esse trabalho, né? Maria de Nazaré me ajude, né? E aí eu entrei em estado de meditação. E aí veio Simplesmente Maria, que é o nome do retiro, que eu vou até aproveitar. Posso fazer a propaganda, né? Pode falar, minha amiga. No dia 30 de maio, 31 e 1º de junho, a gente vai estar no retiro, na Fazenda Campo Verde. Um retiro Simplesmente Maria, o nosso 4º retiro.
em que a gente trabalha esse contato com Maria de Nazaré. E toda vez que a gente se aproxima de Maria, algo em nós floresce, né? Então, é esse... Gostaria de dizer até, Carol, se você quiser, você sabe disso, quiser vir aqui divulgar, o espaço é aberto. Pode divulgar, miúde, fique tranquila. Gratidão. A gente já está com metade das vagas preenchidas, né? Porque tem um pessoal que já vem e fala, eu já vou pro Retiro de Maria, eu vou na próxima. Não, eu vou todo ano, tem mulheres que vão. É um espaço muito acolhedor em que as mulheres, elas podem meditar, fazer yoga, Elisete está até perguntando, você já respondeu uma parte, que ela quer saber o endereço? Mas, Elisete, vou dizer, Elisete, ela já veio aqui várias vezes, né? Sim. Você está aqui na 93, você vai pegar direto, já que é patrocinador da 93, eu posso falar. Você vai passar pela Silva Rocha, direto até o final da rua, lá Joel Carvalho, só vai bater na casa de Maria. Ela é de andar assim, ó, azul e branca, já foi. Exatamente. Então, é bem facinho. Então, assim, aí o retiro vai acontecer, é só para mulheres de qualquer idade, né? E a gente tem um público que vai de 10 anos de idade até 90 anos, 95 anos já tivemos também. E então tá um convite para as mulheres da cidade, a gente tem da Redondeza, ainda tem vagas, se vocês quiserem ir. E a Casa de Maria, que surgiu assim, né, um ano agora, que aí eu tive que mudar tudo de novo, né, e falar, meu Deus, e agora para onde é que eu vou? Eu não vou mais para uma sala. Você não vai fechar uma porta, vai abrir uma porta na Casa de Maria. E eu falei, tá bom, Senhor, eu né, se é para ser. E aí eu fui vendo os sinais, que foi tudo fluindo. Os parceiros, as pessoas que me ajudaram. Daiane mesmo, que é uma amiga que é essa design, ela disse, não, a gente pode. Eu falei, preciso de sua ajuda. Ela disse, é hoje, que dia que você precisa? E Thaís veio pintar as paredes. E ficou bonito. E ficou lindo. Você não foi nesse aniversário, mas na inauguração foi. Tem foto sua lá pendurada, viu? Que eu fiz um mural com todas as fotos. Então, lá a gente tem hoje, né? A maioria do efetivo nosso é mulher, mas isso não significa que não é um lugar. É a casa dos Josés, dos Franciscos, do João, entendeu? Dos Rafael, de tudo. Então, a gente tem hoje um efetivo mais feminino, mas trabalhamos com terapias integrativas, massagem, reiki, barra de axis, meditação, que é uma coisa que... Por isso que eu não consigo ir no GVN, porque todas as segundas-feiras a gente tem a segunda do silêncio, que as meditações acontecem de 19 às 20 horas, só que você sabe que não termina 20, né? Tem hora que eu saio de lá 9h30 da noite, e aí querem tomar um café, querem conversar mais. Então, também sinto que podia ser mais frequentado. A gente pede só uma colaboração de R$20 para casa mesmo. E às vezes vão terapeutas e fazem, a gente combina, troca energia para pagar o transporte dele, enfim. Para ser uma coisa colaborativa, inclusiva, não tem um efeito financeiro. Tem de abrir uma porta e às vezes a gente tem, claro, cada dia mais está aumentando o número de pessoas, mas ainda numa cidade com 150 mil habitantes, a gente tem 10 pessoas. A gente vive isso no centro, né? Você faz uma palestra linda, tem 15 pessoas, 20 pessoas, 5 pessoas. Você fala, poxa, aí tem uma festa, vai todo mundo. Então, é uma festa, gente. Isso aqui é uma festa. Né? Vamos organizar o nosso café do GVN. Vamos organizar esse café. Quem renuncia. Quem não renuncia vai pra festa. Pois é, renuncia outra coisa. Não que eu tenha nada contra a festa, que eu também vou. Eu também gosto das coisas do mundo, eu também gosto de todo mundo para as coisas do mundo também, né? Mas assim, aí nasceu disso. É um ano, a gente totalizou 40 semanas de meditação. E isso foi renúncia, Bandini. Né? Toda segunda-feira renunciei ao GP. Renunciei a outras coisas. Você vai renunciar agora a uma coisa. O jeito de Brandini, você vai dizer Brandina. É Brandina. É por causa do macarrão, né? O pessoal atrapalha com você a massa, né? Brandina. Então, assim... É isso, muito obrigado por você deixar, né? Eu que agradeço. Segue a gente no Instagram, casademaria.terapias, para que vocês possam saber. Tem chá terapêutico, tarô terapêutico, sala de arte terapia, massoterapia, escalda-pés com ervas que acalmam, o próprio reiki. É super integrativo. E tem também bastante psicólogo que atende lá também. A gente tem um programa chamado Acolhimento Terapêutico, onde os valores... das terapias, elas saem mais acessíveis para as pessoas que estão no comércio, que precisam, que estão estudando, que precisam. Então, é uma porta aberta também, tá? Para vocês lá. E convidar, a Casa de Maria está lá de portas abertas
A hora que quiser. Elisete já está dizendo aqui, vou seguir, já está seguindo. Muito bom. E o meu Instagram é carolinafarias.terapeuta também, me sigam aí. E para fechar esse convite do Simplesmente Maria, a gente também tem uns retiros que faz durante o ano. Tem o retiro do Capão no segundo semestre. Eu faço Semana Santa Opatia, a gente vive a experiência do Cristo nas montanhas, né? Uma outra proposta de ressurreição e de Eu vi lá a Calvário. caminhada de vocês lá, coisa Muito boa na lindo. No ano que Chapada. vem tem novamente, né? O carnaval a gente também sai um pouco e faz o carnaval, uma pausa no carnaval. A gente vai meditar, ficar em silêncio, dançar também, mas num ambiente em meio à natureza, né? Fugir um pouquinho do estresse. Então tá aí o convite de todas as coisas da Casa de Maria. Olha, O tema renúncia caiu. Não foi? Caiu bem, viu? Foi ótimo. eu vou fazer o seguinte aqui. Carol, eu vou deixar o No fechamento. final é com que a- eu queria tirar com a uma pre- meditando com Maria pra gente Pronto, fechar a nossa que seria a noite. prece final, Final, você pode trazer. pronto, Então eu joia. vou trazer para as considerações finais e já fazendo aqui o convite para o meu amigo Chico, para a semana que vem, Chico, se programe aí. Bernard, se você estiver me ouvindo aí, libera o homem, renuncia o homem para ele vir aqui de volta. Então eu vou começar com Brandina aqui, para que ela possa fazer as considerações finais e agradecendo, Brandina, mais uma vez pelo belíssimo texto que você trouxe. Na próxima semana nós vamos de resignação. Convite à resignação. Viu, Chico? Ô Laurene, olá, como vai? Obrigado. Que Jesus nos abençoe. Gratidão ao Mestre, gratidão a Maria, gratidão aos nossos guias e protetores, gratidão ao Deus Todo-Poderoso, aquele que nos criou, aquele que nos formou, aquele que nos diz: não temas, eu te resgatei, eu te chamei pelo nome, você é minha. Então, que esse Mestre dos Mestres nos abençoe, nos dê uma semana de êxitos em todos os sentidos da nossa vida. Gratidão, Senhor, por tudo. Laurene Farias, gente, só gente maravilhosa nesse programa hoje. Farias aqui é... A minha irmã! Ai, Chico, minha irmã, Chico! Ah, Laurene, né? É maravilhosa. Evanildo, meu irmão, suas considerações aí, você Para na operação. realizarmos esse pequeno programa, né, essa terapia semanal que todos nós temos, né, temos que ter uma renúncia. Nossas famílias, nossos afazeres, e é compreensível da parte dele. Eu gostaria de agradecer a minha Maria que eu estou em casa, minha Maria Isabel, minha mãe, e a todas as mães de nossa cidade, do nosso país, do nosso planeta. Muita paz, muita paz. Obrigado, Evanildo, a todas as Marias, todas as mães. E aqui eu passo para o meu irmão e amigo Chico, para que ele faça suas considerações finais também. Gratidão, né, a todos vocês, ao programa, né, sempre o Anildo, Brandina, né, Carol, Salles, sempre gratidão, né, agradecendo a Deus por esse momento de paz, dizendo aqui também publicamente, sou devoto de Maria, nas maiores aflições, né, da minha vida, sei que ela me recorreu. E eu estou embevecido hoje aqui nesse programa com tanta luz, tanta paz, tanto ensinamento, tanto esclarecimento para todos nós. E que a paz toque no coração de cada um, principalmente esses que estão nos ouvindo. Assim seja. Ok, Chico, obrigado, meu irmão, sempre, muito obrigado. Gente, aqui eu já vou me despedindo e já deixando meu amigo querido, grata a Maria por te ver assim tão bem, Chico. Laurene falando. Sim, sim. Tá falando aqui. Ela diz também aqui. Programa, é uma delícia de programa. Beijos. Grande gratidão por esse banquete de boas energias. A gente que agradece. E tá falando aqui a nossa amiga Iramar Bacelar. Para que a gente manda um grande abraço, minha irmã, também você. E vá se preparando aí. Ninguém mandou você aparecer aqui. Vai ser convidada a estar presente, viu? Fique tranquila que a gente vai conversar, porque um soldado no quartel é trabalho. Um abração, minha amiga Bacelar, Iramar Bacelar. Um grande abraço no seu coração.
Então, gente, a gente agradece sobremaneira a todos vocês que estiveram conosco nessa noite de luz, nessa noite dedicada a essas grandes mães responsáveis por trazer de volta, através do processo da reencarnação, essas missionárias do Cristo, trazer-nos de volta à vida na Terra, no processo reencarnatório. E eu passo agora para que ela finalize, e agradecendo também já a todos, a nossa amiga Carol, esse programa de hoje, no dia 10 de maio de 2025, estará no ar na segunda-feira, na rede STP TV. Grande abraço. Finalizando essa noite, 10 de maio, também quero agradecer a todas as mães, porque a única forma que a gente tem de vir ao mundo é através de uma mulher, através de uma mãe. O Sim de Maria fez toda a diferença para nós cristãos, para a nossa vida. A gente sempre esperou por esse Salvador, por esse ser que foi o Cristo, e quando ele veio, veio através dela. E a todas as nossas mães, né, cada uma que disse sim para a gente, para que a gente pudesse também manifestar o melhor em nós. Então, agradecer a minha mãe Lívia, que é uma devota de Nossa Senhora, meu Deus do céu. Reza o terço todos os dias. O terço é um trabalho meditativo incrível, que nos conecta a uma mediunidade, assim, poderosíssima, viu? Muito, muito interessante. Eu faço uso e eu posso dizer isso para vocês também. E aí, agradecer aos meus amigos. Chico, eu fico tão feliz de te ver, porque a última vez que a gente se encontrou, né, a última já foi massa. Mas a penúltima, tava eu com meu pai no hospital e você lá também, né? Estavam ajustando os papéis. Não, vamos ajustando os papéis lá, né? Com o pessoal. Não, ainda não é hora, viu, Chico? Ainda não é hora. Xavier, volta todos, todo mundo. Eu tava à beira do carnaval, né, Zen? Ou de uma pausa do carnaval, que era antes do carnavalzinho, mas hoje a pausa do carnaval. Meu pai, carnaval não é hora pra ninguém acontecer nada, nem fazer nenhum combinado. Bora melhorar aqui pra poder fazer meu trabalho, que eu tenho muita gente esperando pra pausar nesse carnaval e se conectar com o melhor. Então, que bom. E eu fico feliz, eu adoro ouvir você falar. É um bálsamo pra mim, viu? Salles também, esse amigo querido que muito... me honra poder colaborar com você. Não colaboro mais porque realmente... Não é porque não quero, não. É porque realmente a gente vai se dividindo, né? As luzes vão se dividindo também, né? E Brandina, eu queria dizer assim, eu acho linda ela com o livro dela todo anotadinho ali, numa renúncia, num compromisso, sabe? Que toca meu coração, assim. Muito obrigada. E Euvanildo. Um abraço aí grande, viu? Que falou da sua mãezinha e lembrou a gente das mães todas, tá? Então, pra gente finalizar essa noite, vamos tirar uma meditação, meditando com Maria. Vamos ver qual que se manifesta aqui pra gente nessa noite. Olha, Nossa Senhora do Carmo. Chico, você vai entender o que ela tá dizendo aqui, viu? Eu sou o amor que transcende a vida e a morte. Você falou no instante, né, da mediunidade, de que a gente entendesse que a gente é alma e não morre. Só é o corpo, a gente continua espírito. E ela diz, eu sou o amor que transcende a vida e a morte. Minha proteção é constante. Ao longo do caminho de sua vida e também no momento da passagem para a plenitude da glória eterna. Sob o meu manto, não só os seus ombros estarão protegidos do peso desnecessário ou das intempéries, mas também todo o percurso a ser seguido de modo a servir ao propósito divino desenhado para a sua vida. Que sua verdadeira vocação se revele. Recebo o amparo e a proteção nos perigos e minha aliança de paz para sempre. Que coisa linda, né? Um trabalho desse é mediúnico. Não tem como não ser, né? Sônia Café fez essa coisa linda. Ela trabalhou o best-seller do Meditando com os Anjos e depois ela fez esse livro fantástico. E que interessante, a gente fala, porque fala de espiritismo, já fala logo vida e morte, né? Vida após a morte, fala de renúncia aqui, essa oração. E fala de recebo o amparo e a proteção nos perigos e minha aliança de paz para sempre. Que a paz de Nossa Senhora, de Maria de Nazaré, possa estar em nossos corações, que o manto dela nos cubra com todo o amor
da sua egrégora, dos seus ceaeiros, que nós possamos levar amor para onde a gente for. Que a gente espalhe amor para onde a gente for. Na simplicidade de Maria, nessa noite, véspera do Dia das Mães. Gratidão, gratidão, gratidão. Gratidão. Obrigado, Carol. Obrigado a todos. E até sábado que vem, se Deus quiser.